consolo é agora, é para você. Vamos orar pelo servo do Senhor? Amado Deus, nós te rendemos graça por tudo que já foi dito, tudo que já foi ministrado em nossas vidas, pelo louvor, pela adoração. Mas neste momento, Senhor, a tua palavra, que a semente será lançada em terreno fértil, Senhor, que são os nossos corações. Continua usando o teu servo, teu filho, que aqui está, Senhor, como um canal, como um instrumento em tuas mãos. Faça o que lhe apraz, que ele entregue tudo o que o Senhor já tem ministrado em seu coração. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor para todos os ouvintes, telespectadores que estão nos acompanhando aí por essa live, todas as irmãs também que estão aqui, quero saudar vocês com a paz do Senhor. Eu me encontro muito feliz, muito alegre de poder estar aqui com vocês, adorando, bendizendo ao nome do Senhor e sentindo a presença do Deus Todo-Poderoso. Quero agradecer de forma especial a pastora Michele, juntamente com as irmãs que têm feito um trabalho maravilhoso aqui nessa consagração e com a permissão do bom Deus, né? Então Deus possa continuar abençoando todos vocês. Quero louvar a Deus pela vida de todos vocês. Quero convidar os irmãos para abrir comigo as suas Bíblias. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14 e o versículo de número 22. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22. Vou fazer a leitura, que nos diz assim, irmãos: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o forte vento, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaram? E quando subiram para o barco, acalmou-se o vento. Amém. Você pode se assentar, os irmãos. Queridos, isso é um texto muito conhecido e muito familiar de toda a igreja, é um clássico da Bíblia Sagrada, mas Deus tem formas diferentes de falar, e Ele falou algo comigo, algo diferente, e eu quero compartilhar com vocês aqui, nessa live. O texto que nós acabamos de ler é um texto que faz um paralelo com Marcos capítulo de número 6, e versículo de número 45, e também com João capítulo de número 6, versículo de número 15. O texto que se segue, que nós acabamos de ler, é um texto que o seu contexto é pós-multiplicação de pães. Jesus acabara de multiplicar pães e peixes. Só que a multiplicação de pães e peixes gerou-se em Jesus e também em todos aqueles que viam uma expectativa no Mestre, uma expectativa em Cristo. Porém, aqueles que viram a multiplicação e presenciaram esse milagre, ainda não entenderam, ainda não tinham um total entendimento do que Deus viera trazer sobre a terra, do reinado de Cristo aqui. Eles pensavam que Jesus era aquele rei prometido
que livraria eles das mãos dos romanos, que tiraria eles da servidão e da pobreza. Só que o que Jesus Cristo veio trazer à terra não era um projeto material, mas um projeto espiritual. Jesus, percebendo que aquelas pessoas queriam pegá-lo para fazer um rei terreno, Jesus Cristo logo escapa da armadilha. Jesus Cristo logo se desvencilha daquela armadilha. Ele vai subir para o monte para orar. Só que antes de subir para o monte para orar, ele vai dar uma ordem aos seus discípulos. Perceba, ele não pede aos seus discípulos, ele ordena aos seus discípulos. É uma ordem para os discípulos: entrem no barco, atravessem para o outro lado, e lá eu vou encontrar vocês. Só que perceba isso daqui: quando Jesus faz uma ordem aos discípulos, missionários que estão aqui, em momento algum os discípulos vão retroceder. Em momento algum os discípulos vão contestar aquilo que Deus está ordenando. Em momento algum você ver alguém se levantar e dizer: Senhor, eu não concordo com essa ordem. Senhor, eu não acho legal essa ordem. Ao contrário, imediatamente que a ordem é dita por Cristo, eles vão realizar a obra. Então perceba aqui, esses discípulos estão debaixo de obediência. Esses discípulos estão debaixo de obediência da palavra de Deus. Eles estão cumprindo à risca aquilo que o mestre acabara de ordenar para eles. Só que isso daqui é muito interessante. Por quê? Porque eles acabaram de cumprir uma ordem de Deus, mas o texto diz que quando eles entram no barco, no meio do mar, vem-se uma grande tempestade. Vem sobre o barco deles uma grande tempestade, de modo que ondas e ventos e o mar açoitavam o barco para destruir o barco. Então perceba aqui, isso daqui é algo muito interessante. Por quê? Porque mesmo em obediência, eles estão passando por uma grande provação. Mesmo em obediência, eles estão passando por um grande vento. Mesmo em obediência, eles estão passando por uma grande dificuldade. Isso daqui, irmãos, prova para mim e para você que o fato de eu servir a Deus não quer dizer que Ele tem que me privar de viver algumas situações adversas. Porque tem gente que acha que o fato de servir a Deus vai fazer com que nós não passemos por dificuldades. O fato de eu servir a Deus, confiar no Senhor, ter uma vida de intimidade, isso vai fazer com que o Senhor me prive de viver situações adversas. Só que isso não é verdade. Isso aqui não é verdade, porque o Evangelho sempre foi marcado por grandes perseguições. O Evangelho sempre foi marcado por grandes tribulações. O Evangelho sempre foi marcado por grandes dificuldades. Só que aqui eu começo a entregar algo de Deus para alguém aqui que veio adorar o nome do Senhor Jesus e está nos assistindo dessa live. Eles estão dentro de um barco, ondas açoitam o barco, vento açoita o barco, tempestade açoita o barco. Eu não sei se você tem total conhecimento acerca disso, mas se você chamar alguém, perguntar para alguém que trabalha no mar, que trabalha com pesca, que trabalha em plataformas, que trabalham em lugares que estão em alto mar, você vai perceber e ele vai te passar essa experiência, que todas as vezes que nós estamos passando por uma grande tempestade missionária, quem está no barco perde a visibilidade. Quem está no barco, ele está dentro do barco, mas por conta da tempestade, a visibilidade dele não é tão grande. Ele até consegue enxergar alguma coisa à sua frente, mas a sua visão, o seu raio de visão não é muito longo. São poucos metros à frente, são poucos metros adiante, são poucos metros para frente. Então eu quero que você entenda isso daqui, você que está assistindo essa live. Perceba, quem está no barco não está vendo Jesus Cristo vir. Quem está no barco, a missionária já entendeu aqui, quem está no barco não está presenciando Cristo andando sobre o mar. Quem está no barco não tem uma visão de Cristo chegando, só quando ele se aproxima demais. Mas enquanto ele está distante, ninguém consegue ver. Enquanto ele está distante, ninguém consegue ter a visão dele. Só que perceba, irmãos, essa limitação é para quem está no barco e não para Cristo. Porque Marcos capítulo 6
6 e versículo de número 48 diz que enquanto eles estão no mar, Jesus Cristo observa, Jesus Cristo vê, Jesus Cristo contempla. Ou seja, quem está no barco não está vendo Jesus Cristo chegando, mas quem está em cima no monte está enxergando o barco no meio da tempestade. Quem está de frente do mar não consegue ter uma visão do Cristo chegando, mas ele que está em cima do monte, ele está olhando para os discípulos. E eu estou com uma profecia, irmãos, entalada na minha garganta, para liberar para alguém que está assistindo essa live aqui hoje. Talvez você esteja no mar e parece que Cristo te abandonou no meio desse mar. Você não consegue observar, você não consegue ver, você não consegue contemplar, mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. A tua limitação não limita o poder dele, a tua limitação não limita quem ele é. E se você está disposto a dar um glória a Deus comigo, aí vai a profecia de Cristo para a tua vida. Jesus não te perdeu de vista, Jesus não te perdeu de vista. Nessa tempestade ele está com você, nesse vento ele está com você, nesse barco ele está com você. E se isso te conforta, receba essa palavra em nome de Jesus. Aquele que começou a boa obra em mim, ele é fiel para terminá-la. E operando eu, quem impedirá? Eu não sei, meu irmão, se você está sentindo Deus aí, mas existe uma presença tomando aqui esse culto, essa igreja. Ele é maracando, rebarachuri, candaramandacaia. E eu quero profetizar em nome de Jesus que essa glória que está tomando a vida dessas irmãs, essa igreja, ela vai ser liberada na tua casa também. Ela vai ser liberada onde você também está. Se prepare, mulheres de Deus e missionárias, porque daqui a um tempo esse telefonema vai tocar. Daqui a um tempo esse telefone vai tocar. E não vai ser pedido de oração não, vai ser crente ligando para agradecer por aquilo que Deus fez na vida. Escute isso daqui. E a visão aqui, mulheres de Deus, é a seguinte visão. Por isso que Deus me fez enxergar esse texto aqui. O que Deus vê aqui de cima do monte é a mesma visão missionária que ele tem daqui dessa consagração. A mesma visão que Jesus Cristo teve enquanto ele estava em cima do monte é a mesma visão que ele está tendo aqui na consagração. Prova na Bíblia, Flávio, te provo. A visão que ele tem dos discípulos é: olha aqui para mim, remando, 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 remando. Tempestade está batendo, remando. O vento está soprando ao contrário, remando. Está tudo o contrário, remando. O vento está me empurrando do lugar que eu não devo voltar mais, mas eu continuo remando. Isso daqui é muito lindo. Sabe por quê? Porque tem crente que está aqui, está assistindo essa live e está desse jeito, meu irmão Alif. O vento está soprando, mas largar o remo eu não largo. A dificuldade está batendo, mas largar o remo eu não largo. E sabe qual é a maior raiva do inimigo contra a minha e a vida das missionárias aqui, irmãs? É que o meu barco tem hora que parece que não sai mais do lugar. Eu estou fadigado, mas eu estou remando. Só que tem horas que o barco não parece que não sai mais do lugar. Só que a raiva do inimigo é que tem horas que o nosso barco não sai do lugar, mas voltar para o lugar que Deus disse que eu não deveria voltar nunca mais, eu não volto nunca mais. Eu estou sentindo Deus aqui. E aí, irmão, eu não sei se isso te conforta, glória a Deus, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. É que pensa comigo, gente, por muito pouco teve alguém que largou o remo, por muito menos alguém abandonou Cristo, por muito menos alguém desviou, por muito menos alguém largou tudo, abandonou tudo, chutou o pau da barraca e não quis mais saber do evangelho. Mas você nessa pandemia continua crente, você nessa pandemia continua louvando, e o inimigo não entende por quê. Ele está soprando, batendo, machucando, e você está olhando na cara dele e está dizendo: inimigo, pode continuar soprando que eu continuo crente, pode continuar soprando que eu continuo indo para a consagração, pode continuar soprando, eu sou de guerra.
Jesus está aqui. Já começa a terminar. Isso aqui que Deus está falando aqui agora, isso é para quem está assistindo. Mas Deus fala comigo que isso daqui é para quem, é para a gente que está aqui. Preciso ouvir essa palavra. Missionária Ana Paula, Jesus vem no meio do mar. Jesus não veio no final do mar. Jesus também não veio no início do mar. Ele vem no meio. Por que no meio, missionária? A gente está falando de pescadores, gente. O ambiente em que eles estão é um ambiente familiarizado. Todo mundo conhece o mar. Todo mundo sabe nadar. Então, se Jesus vem no início, o início ainda é perto da margem, é perto da beira da praia. Se Jesus vem no início, Eliane, iriam dizer: não foi Jesus que salvou eles, não. Eles nadaram até a praia, a glória não seria de Deus. Se Jesus vem no final, já é a outra margem do rio, iriam dizer: não foi Cristo que salvou, não. Foram eles que foram nadando. Mas como meu Deus não divide a glória dele com ninguém, ele vem no meio, que é o lugar onde não existe mais recursos humanos. Receba essa palavra em nome de Jesus, meu irmão. O que Deus vai fazer na tua vida não depende de recursos humanos. Deus não está preocupado com o que podem fazer por você ou que deixaram de fazer por você. Deus não está preocupado com recursos humanos. O céu não está preocupado com o que a terra pode fazer. O céu está dizendo: eu faço aquilo que a terra não faz, eu faço aquilo que o homem não pode fazer. Então receba essa profecia, meu irmão. Aquilo que Deus vai fazer na tua vida não é fulano, não é ciclano, não é direita nem esquerda, é o céu que vai providenciar na tua vida. Porque Ele está dizendo nessa manhã, minha irmã: quando os recursos aqui embaixo se fecharem, eu abro uma porta vindo do céu. E o que Deus vai fazer na tua vida, homem nenhum, missionária Evanilza, vai poder apontar o dedo e dizer: só conseguiu por causa de mim, só chegou por causa de mim, só foi abençoado por causa de mim. Homem nenhum. Deus está aqui. Deixa eu terminar. Aí o mestre vem andando por cima do mar. Os discípulos olham para ele e dizem: é um fantasma. Ele olha para o barco e diz: sou eu, não temais. Olha isso aqui: sou eu, não temais. Só que a palavra não temais é com I e S, mas com I e S expressa quantidade. Falando do português, expressa quantidade. Então quando ele diz sou eu, não tem mais, e Pedro diz: se é tu mesmo, manda eu ter contigo. Sou eu, não tem mais, vem. E ele usa o ter mais com S. Na verdade, quando Deus diz sou eu, não tem mais, e Pedro quer vir, e ele usa o ter mais com S, a oportunidade aqui é para quantidade. Ele não está lançando para um, ele está lançando para os 12. Se é para os 12 a oportunidade, por que só um sai de dentro do barco? Pedro era afoito, né? Aí vem ele, ó, olha isso, pastor Michele. Aí vem ele, ó. Aí a Bíblia não diz que ele viu o vento.
Ele sentiu. Se ele sentiu, mostra que o vento bateu nele também. Conforme estava batendo no barco, também bateu nele. Oh, irmão, isso aqui é para você liberar. Isso aqui é para quando você chegar na tua casa, você liberar isso aqui dentro da tua casa. Ó, missionário, ó. Aí quando ele está no meio do caminho, e Pedro sentiu o vento contrário. Ou seja, o vento que era para acabar com os 12, mudou o endereço. E agora quer pegar Pedro. Por quê? Porque o problema do vento não é com 12. O problema do vento é com um que se destaca. Aí tem gente missionária que entrou aqui nessa igreja e está assistindo essa live e olhando para o céu e dizendo: Senhor, por que só eu sofro na minha casa? Porque eu sou o que mais sofro lá dentro da minha casa. Todo mundo é crente, mas parece que as coisas só batem em mim. Todo mundo é profeta, mas parece que o peso só vem para mim. Todo mundo é vaso, mas parece que tudo cai em mim. Jesus está olhando para você e te dando uma resposta aqui nessa manhã e te dizendo: bate mais forte em você, porque você não é normal, você é diferente, você rompeu, você tem uma intimidade maior. E a palavra de Deus me diz: quanto mais é dado, mais é cobrado. Você é mais cobrada porque a tua intimidade não é a mesma. Vem cá, missionária, para a gente terminar aqui, ó. Eu tenho 3 minutos. Com todo respeito. Olha aqui. A visão, Cristo está lá. Ele afunda. Aí, o texto diz que Jesus pegou ele na mão e colocou ele de pé. Eu já vi gente pregando e dizendo que quando Pedro cai, Jesus Cristo pega Pedro no colo e diz: vamos voltar para o barco. Já tem gente que acha que Jesus pegou Pedro nas costas e disse: vamos para o barco. Já tem outros missionários que diz que Pedro veio flutuando. Isso não é verdade. Pedro foi andando. Já entendeu? Quando ele volta andando também. Oh, glória. Pedro não andou só uma vez sobre o mar, minha irmã. Pedro andou 2. Ele foi, mas ele voltou. Eu concluo aqui, isso daqui é profecia para a vida de alguém aqui hoje. Alabaraçuca. Quando Pedro cai, missionária, com todo respeito, Jesus pega na mão, coloca de pé e diz: Pedro, antes de você afundar, você andava. Você está pensando que porque você afundou, você vai deixar de fazer aquilo que você fazia antes de você afundar? Jesus está olhando para Pedro e está dizendo: aquilo que você era antes de afundar, eu vou te levantar novamente, vou fazer com que você faça novamente aquilo que você fazia. Tem profecia de Deus para essa live. Vocês podem estender a mão comigo em direção àquela câmera ali, assim, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pedro, antes de cair, ele andava. Pedro, antes de afundar, ele seguia os passos. Deus está dizendo: ô Pedro, você está pensando que você vai virar outra pessoa depois da queda? Não vai não. Vou te colocar de pé de novo. Tu vai voltar a andar de novo. Tu vai voltar a cantar de novo. Tu vai voltar a pregar de novo. Tu vai voltar a profetizar de novo. Tu vai pregar melhor do que tu pregar.